sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só. Levante suas mãos. Foi maior. Pai, repita comigo: Pai, por esse amor maior, por aquele que veio em carne a esse mundo para desfazer todas as obras do maligno, pela minha salvação, pela minha eternidade contigo, eu volto com alegria nesta manhã aos teus átrios, Yahvé, a tua casa, Pai eterno, para te exaltar, para te glorificar, para te bendizer, para te agradecer, para te prestar o meu culto de ação de graças. Graças pela vida, graças pela família, graças pelo pão de cada dia, graças pelos teus cuidados para comigo e a minha família, especialmente nesses tempos difíceis. Mais do que nunca, venho celebrar a vida e venho agradecer a verdade de um fato, que estou realmente abrigado debaixo das sombras das tuas poderosas asas. Tua mão tem me cercado, tua mão tem me coberto, tem me livrado, e esta mão, eu sei, está estendida sobre esse lugar nesta manhã. Abençoa-nos, recebe-nos na tua presença, glorioso Deus. Faz uma obra nova no nosso meio, que esse culto dessa manhã gloriosa que o Senhor nos permite viver seja um divisor de águas na minha existência. E para isso eu te peço, unge e usa o pregador, falando ao meu coração, ministrando ao meu espírito, através do teu espírito, da tua palavra. É a minha oração, agradecido, no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, gente? Bom dia. Que bom que vocês vieram. Mais um domingo espetacular, né? Que manhã maravilhosa. Dá gosto estar vivo num dia desse. Aliás, dá gosto estar vivo na chuva, no frio, em qualquer canto, né? Mas num dia como... Vocês não têm a visão que eu tenho, né? Lá na galeria. Dá uma olhada lá para cima. Olha só que coisa bonita, né? O sol entrando pela janela. Isso é vida, gente. Ainda tem gente que quer se matar. Ah, vá morrer, né? Como diz os gaúchos, vá rachar lenha, né? Mas que bom ver vocês aqui, com vida, com saúde, num dia de feriado, né? Não é feriado, mas vai ser amanhã e depois, né? E já está todo mundo viajando. Sexta-feira, de noitinha, estava voltando do sítio aqui, né? Vindo de Campo Largo. Gente do céu, o que era aquilo? Não acabava de carro, de caminhão, né? Mas tudo bem, tem seu direito, seus merecimentos, que vão refrescar a cabeça na praia, onde quer que seja, né? E nós vamos refrescar a cabeça, o coração e todo o resto é aqui na casa do Pai. Quem esteve terça-feira no culto de oração? Bom, então tá bom, então já fico mais tranquilo. Porque eu vou pregar o que eu preguei terça-feira. Eu gostei muito, principalmente de algumas coisas que a gente vai pregando e vai... Salmo 3, quem achou, diga amém. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Tu és a minha glória, tu és aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou.
Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me. Meu Deus, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. Estava conversando com o pessoal de terça-feira aqui, foi um outro culto de igreja bastante cheia. Hoje já faltou bastante gente e é compreensível, né? Porque tem gente viajando, não é brincadeira, né? E queira ou não queira, com esses feriados todos, muita gente deixa para vir de noite, ficar em casa um pouco mais de tempo, aproveitar, pode dormir mais um pouco no domingo, não é? Então, graças a Deus por tudo, né? Mas conversava com o pessoal de terça-feira, que eu tenho por costume, nos detalhes do meu dia a dia, pegar assuntos, motivos, situações, para pregar para vocês. Porque afinal de contas, pregar uma coisa assim que nem eu estou entendendo, que eu estou fazendo só por fazer, pregar só por pregar, não tem o menor sentido, não é? A gente come o que... Eu tenho visto ultimamente muitos programas com a Marilza, do tal do Rodrigo Hilbert e da Rita Leão, né? Rita Leão? Rita Lobo, né? Rita Lobo, né? Sobre comida. Já estou ficando assanhado, né? Eu vou aprender esse negócio, porque o cara é bom demais, né? E queira ou não queira, aquilo acaba gerando em você uma vontade de comer aquilo, principalmente porque o sujeito é bom de tempero, essa coisa arada toda, né? E um pastor, acima de tudo, tem que ter esse cuidado, né? Eu sou aqui garçom. Jesus disse para o Pedro: Pedro, você me ama? E o Pedro disse: ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Então, apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Jesus perguntou isso para o Pedro. Me ama? Então prove. Apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar os cordeiros? É dar de comer. Simples, né? Então, a minha função de pastor e também ovelha, né, é dar de comer a vocês e me alimentar junto, porque comemos do mesmo prato, que é a palavra de Deus, não é isso? Só que não dá para, como muitas mães fazem por aí, ficar enchendo os filhos de salgadinho, ou só de bolacha. Isso pode até encher a barriga, a sensação de que está saciado, mas não está alimentado, está inchando, acabando com sua pressão, diabetes. Então a gente tem que comer com qualidade, não precisa comer muito, mas precisa o pouco que comer com qualidade. Então a função de um pastor, de um pregador do evangelho é essa. Caso contrário, ele não é pastor, ele pode ser até um pregador, como tem tantos, mas que não são pastores, né? E com isso também não estou querendo encher minha bola aqui não, né? Não é isso que eu quero dizer, mas eu sei da minha responsabilidade para com vocês, né? É diversificar a alimentação, é pregar aquilo que Deus coloca no meu coração, e quando Ele coloca, pode fazer o apelo que você vai ficar bobo de ver, porque aquela palavra era para alguém, né? E então esses dias, eu tive uma conversa com um amigo muito chegado, não evangélico, ele até é árabe, por sinal, e ele resmungando, reclamando, me perguntando como é que são minhas noites de sono. Ele tem vários prédios em Curitiba, vive correndo para cima e para baixo, cobrando aluguel, isso e aquilo, e ninguém está pagando, e corta pela metade o aluguel e mesmo assim não pagam, tal, né? Então esse tipo de coisa rouba o sono daqueles que não têm quem nós temos, não é isso? Então fica perguntando como é que é, como é que você dorme? Eu só viro para o outro lado e sou bom de cama, né? E assim vai, né? Mas esses dias eu fiquei invocado com um negócio, né? Sempre mantenho, eu sou um pastor que sou pastor, eu não desligo o celular e não mudo o número de celular. Isso é mais uma marca de quem é e quem não é pastor. Atendo o telefone, se me ligarem 2 horas da manhã,
E por isso mesmo o celular está sempre do meu lado ali. Até porque ninguém vai me ligar 2 horas da manhã para perguntar que horas é o jogo, né? Então, se a gente tem, é para isso, afinal de contas, né? Mas o que me deixa admirado, sabe o que é? A quantidade de vezes, porque eu posto muitas coisas, né? Versículos bíblicos, essa coisa toda, e às vezes umas cacetadas aí, né? E o pessoal fica curtindo esse negócio, né? Mas 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e aquele negócio fica acendendo e apagando a noite toda. Ainda bem que essas coisas não me incomodam, né? Isso significa que tem muita gente que não está dormindo, está sofrendo de insônia. E insônia, gente, eu não sei bem como é que é isso, mas é uma coisa horrorosa, porque, né, as pessoas viram para lá, viram para cá. E então, apesar de ter pregado o Salmo 3 aí 2, 3 vezes, aí não faz 15 dias, 20 dias, não é isso? Não tem nada a ver com aquilo que a gente pregou. E aí eu volto a dizer para vocês, leia a Bíblia, medite na Bíblia, se aprofunde no conhecimento da palavra, porque ela tem respostas para você cada segundo da tua existência. Ela tem resposta para você, para a tua eternidade. Mas ela só tem respostas, aquilo que eu costumo dizer. Aqui, agora, nesse instante, apenas um livro. Na verdade, uma biblioteca. 66 livros estão contidos aqui nessa biblioteca. Um livro. Agora, a boca de Deus. Por quê? Porque está aberta. É aquilo que às vezes eu brinco, né? Gente fica aí, oh Deus, fala comigo. Eu tenho certeza que Deus tem vontade, às vezes, para certas criaturas aí, de pegar uma Bíblia como aquela que deve pesar uns 15 quilos, se quer que eu fale com você, jogar na cabeça de quem fica pedindo isso, preguiçosamente. Quer que Deus fale com você e cala a boca dele, fechando a Bíblia? Ou estou errado? Não é? Então, abra a Bíblia. Leia, medite, não tenha pressa, porque o mesmo versículo quer dizer muitas coisas. Quando Deus disse para o Moisés, Moisés, eu sou. O Moisés disse, mas eu sou o quê? Aonde? Como? Por quê? Eu disse, Moisés, eu sou o que sou. Ô, cabeçudo, eu sou tudo o que você precisa. E Deus é isso para nós, a palavra de Deus é isso, é tudo o que nós precisamos. E esse versículo 5, eu me deitei e dormi. Isso você entende o seguinte, eu me deitei e rapidamente conciliei o sono. Eu me deitei e logo adormeci. Acordei porque o Senhor me sustentou. E o versículo 8 do capítulo seguinte, 4:8 de Salmos, diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é um bem precioso, você botar a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir em paz. E acordar descansado e em paz, ainda que o mundo esteja pegando fogo como está. Tem gente aí que está depressivo, tem gente aí que está ansioso, tem gente que não está dormindo. E o que é pior ainda, grande parte dos crentes estão assim. Estão acreditando mais no coronavírus do que no Deus que livra do coronavírus. O Deus do Salmo 91, que diz que praga alguma chegará à tua casa. E vocês já perceberam uma coisa? Se não perceberam, percebam. Os que mais têm medo, os que mais se cuidam, são os que mais pegam esse troço. Parece meio até psicológico, né? É um negócio muito, muito interessante. Então viva a tua vida em paz, mas não a paz do remédio, do Rivotril. Viva a paz que só o Senhor pode dar e que o mundo não entende, que não é comprado em farmácia. Durma em paz, levante em paz. Entregue a tua vida aos cuidados do Senhor, faça isso. Entregue sua família aos cuidados do Senhor toda manhã, quando você levanta. E confie nas promessas de Deus. Não fica aí
acordada a noite inteira futucando no celular para passar o tempo. Precisa disso. Realmente não precisa disso. A insônia não é coisa que deva bater na porta de um homem e de uma mulher de Deus. Tem um homem e mulher de Deus aqui. Então, você bater a porta, manda Jesus, pede para Jesus atender, né? Porque infelizmente a insônia, ela atinge milhões de pessoas no mundo, que às vezes são tidos como suicidas e não se suicidaram. O caso da Marilyn Monroe, acho que a loira mais bonita do cinema americano, do cinema mundial ao longo dos anos, né? Ela de manhã foi encontrada morta, assim como muitos outros artistas de cinema, políticos e tudo mais. O pensamento é que suicidaram-se. Não. É o desespero da insônia. Toma um comprimido, toma 2, toma 3, não dá resultado, pega o vidrinho inteiro e toma inteiro o vidrinho e morre por causa disso. Mas morre de desespero. Nem tinha intenção de se matar. A única intenção que ele tinha era de dormir, porque sabe Deus quantas noites estava acordado, né? Então, por causa disso mesmo, remédios, calmantes, são usados em larga escala, na tentativa de oferecer a quem sofre desse tipo de coisa, condições mínimas de descanso. Nos Estados Unidos, gente, isso até é bom no Brasil, porque se você quiser um comprimidinho qualquer para tomar e dormir, você não vai achar, a não ser que você vá no médico, o médico te receita, essa coisa nada toda. Nos Estados Unidos não é assim. Você compra, você vai numa prateleira de supermercado, você vai na prateleira das farmácias, daquelas redes de farmácias espetaculares que tem lá e tudo mais, você escolhe 10, 15, 20 marcas diferentes de soníferos, né? Para você ter uma ideia, né? Mas aqui no nosso texto, é exatamente o contrário disso tudo que eu estou falando agora, desse desespero de muitos, e talvez o problema de alguns aqui nessa manhã. Davi fala de um sono tranquilo. Davi fala de um sono rápido. E olha, esse texto foi escrito, Davi começou a reinar com 30, ele estava fugindo de Absalão, que já devia ter 30, 35, então Davi já estava aí vivendo provavelmente os últimos 5 anos da sua vida, porque ele morreu com 70. Então a gente pode, tendo em vista isso, dizer que esse episódio aqui aconteceu quando Davi já estava vivendo a sua velhice, em função de não ter vivido tantos anos assim como normalmente se vivia e se vive até hoje, né? Eu estou mais velho que Davi quando morreu, né? Ele estava vivendo simplesmente, gente, para vocês contextualizarem, o pior momento da sua vida. Na sua velhice, ele está vendo o seu filho mais querido, mais bonito, o que ele sempre achou que ia ser o sucessor no reino de Israel, conspirar contra ele para tomar-lhe o palácio, para tomar dele a coroa e o que é pior, matá-lo. É para tirar o sono de qualquer um, perder a coroa e a vida, um filho querido matando o pai. Tenta se colocar nessa situação. Davi é traído pelo filho, Davi é traído por todos os seus líderes, seus generais, e Davi é traído, lamentavelmente, pelo seu povo. Ele que unificou Israel, Judá e Israel, fez de Israel uma nação única. Ele que deu um incremento à nação, que fez de Israel uma das mais ricas da época. Ele é traído por todos aqueles que foram beneficiados por ele, porque o filho
roubou o coração do povo, tchu, como muita gente faz comigo mesmo aqui na igreja. Tipo assim, estou pregando alguma coisa, falando de saúde, por exemplo. Vamos para a internet e diz, esse pastorzinho de nada aí está pensando que é médico, falando besteira. Mais ou menos assim. Com isso, fica ganhando o coração de um, de outro, que também é rebelde, não sei o que e tudo mais. Daqui a pouco estão tudo desviado, né? Isso é normal. Mas é triste essa situação. E Absalão agiu exatamente assim. Eu escrevi uma vez um artigo, abordando 12 pontos, de que o nome do artigo era Ladrão de Corações. E embaixo fiz um subtítulo, que Absalão está vivo e está dentro da sua igreja. Isso foi publicado na Revista Nacional da Quadrangular, que deu uma repercussão muito boa. E, de fato, o espírito de Absalão, como o espírito de Jezabel, está sempre latente na igreja, na sociedade, no governo, na família. Não é? E a gente tem que estar sempre ligado para não permitir que esse tipo de coisa cresça e prejudique outras pessoas, porque a gente se garante, mas outras pessoas acabam envolvidas, e Absalão conseguiu envolver generais, o povo, gente que deveria ser extremamente grato a Davi, porque tinham a vida que tinham, graças a Deus em primeiro lugar, mas a Davi como seu rei, e no entanto, por ficar ouvindo bizu, se voltaram contra o seu rei. E Davi então precisa fugir às pressas de Jerusalém. Tem texto das Escrituras lá em Samuel, que diz que ele subiu o Monte das Oliveiras chorando. Mas ele não chorava a perda do trono, a perda da coroa. Ele chorava a traição de um filho e de um povo que deviam tudo para ele. E aquela batalha era uma batalha em glória. Se você for ler o Salmo 3, 4, 5, 6 e 7, vocês vão ver que são uma espécie de diário da fuga de Davi, porque em todos eles ele está aqui falando da traição do seu filho e do seu povo, e que ele teve que fugir. Mas você perceba então, só para enfatizar, que o rei agora, fugindo, não está mais dormindo no palácio real. Ele não tem mais uma cama macia, com lençóis de fio egípcio, com travesseiros de pena de ganso. Não, ele está dormindo agora em cavernas. Vocês lembram quantas mensagens já pregamos sobre isso? Ele está comendo pães da proposição por não ter alternativa. Ele está comendo milho cru com os poucos seguidores que saíram com ele. Ele está dormindo em tendas improvisadas, né? Está deixando para trás palácio, está deixando para trás trono, está deixando para trás a coroa, para preservar a sua vida como o único bem agora que ele tem. Mas aí é isso, eu estou falando tudo isso para enfatizar o verso 5 e o verso 8 do capítulo 4. Apesar da circunstância adversa, ele dorme rápido. Ele encosta a cabeça no travesseiro e concilia o sono imediatamente. E o texto do 4:8 de Salmos diz: em paz. Gente, para e pensa. É muito forte. É muito forte. Mas isto é o que está preparado para os filhos de Deus, que confiam no seu Deus, que fazem de Deus o seu Pai, e quando se aninham na cama, eles estão se aninhando nos braços do seu Pai, como fazia quando era criança. Quando doía alguma coisa, como tinha medo de fantasma, qualquer coisa, e corria para a cama da mãe, do pai, e se abrigava nos braços do pai. É essa a figura maravilhosa de Davi com Deus. Por isso, apesar de todos os seus pecados, suas pisadas na bola e tudo mais, sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi um falso crente, não foi um falso espiritual, um falso santo, como minha mãe dizia, santo do pau oco. Não, ele nunca escondeu os seus defeitos, mas sempre se arrependeu. Pagou o preço dos seus pecados,
Mas Deus sempre o perdoou para a salvação, porque sabia que o coração de Davi era dele. Era dele, né? Então, qual era o segredo do sono de Davi? Hoje, muita gente perde o sono por causa de dinheiro, por causa de salário, por causa de casamento, por causa de saúde, por causa de prestação vencida, por causa de duplicata vencida da empresa, por causa de vestibular, por causa de concursos que têm que ser prestados. Algumas aí perdem o sono por causa de namorado ou namorada. Não, para com isso. Não tem namorada nem namorado no mundo que valha uma noite de sono bem dormida. Até porque o que tem de homem e mulher no mundo não é pouco, né? São 3,5 bilhões de cada um, né? Outros perdem o sono por causa de trabalho. Colegas meus perdem o sono por causa de ministério, por causa de igreja. Todos estão longe de ter um sono como o sono de Davi. Então vamos fazer aquilo que eu ensino para vocês, porque aqui todo mundo é testemunha de Jesus. Ninguém aqui é testemunha de Jeová, mas todo mundo aqui é testemunha de Jesus. E se você é testemunha de Jesus, você é uma carta de Jesus. Então todos nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Cada um de nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Como disse, acho que foi Santo Agostinho, se for preciso, use palavras. Isso é muito forte, essa frase dele, né? Prega o Evangelho em todo o tempo. Se preciso, use palavras. Ou seja, testemunho, a família, a vizinhança, colega de trabalho, vendo o teu comportamento, a bênção na tua vida, desejarem ser iguais a você. Mas muitas vezes nós temos que pregar mesmo, né? E a igreja de Cristo precisa disso. Essa igreja precisa de bons pregadores, né? Então pegue texto, como eu ensino para vocês, e de vida, né? De vida. Eu me deitei, tchum, uma coisa. Dormi, tchum. Acordei porque o Senhor me sustentou, tchum. Já são 3 partes. Dá uma mensagem para falar aqui 2 horas. Pode ter certeza. Ah, mas o senhor é pastor. Não, eu não sou pastor. Canso de dizer isso. Eu estou pastor. Eu sou o Rogério Amorim. As pessoas misturam essas coisas, né? A Flor de Lis matou o marido também era outro vagal, essa coisa arada toda, e o Evangelho paga o preço por isso. Ah, para com isso. Eles nunca foram. Eles tentaram ser, e nem isso eram, não é? O Evangelho segue. Essas mesmas gente que estão falando todas essas imbecilidades aí contra a Igreja de Cristo por causa da cantora Flor de Lis, né? Coitado de Jesus se eles estivessem lá naquele tempo, né? Graças ao testemunho do Pedro ou do Judas, por exemplo, eles tinham massacrado Jesus e ajudado a tirar pedra nele ainda por causa disso, né? Como se todos nós fôssemos perfeitos, né? Não tivéssemos nossos pecados ocultos, vamos assim dizer, né? Mas, esse é outro detalhe. Por que Davi dormia desse jeito, gente? Não dá inveja? Né? Pelo menos uma inveja santa. Né? Primeiro lugar, o sono de Davi era tranquilo, porque ele não usava isso que chama da força do pensamento positivo. Eu vou pensar positivo, que isso não está acontecendo comigo. Isso não funciona, né? Então, ele tinha uma interpretação real do que estava acontecendo à sua volta. Olha o que ele diz aqui nos versos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, Deus não vai salvá-lo. Deus não vai ajudá-lo. Ele vai se lascar. Perceba que Davi, e nós temos que fazer a mesma coisa, Davi não ignorou a gravidade do problema. Não fez vistas grossas, sabia o que estava enfrentando. E muito menos agiu como uma avestruz, que é a maior ave que existe, e no entanto, para se esconder de algum perigo,
Ela tem aquele pescoção comprido, uma cabecinha pequenininha, para o tamanho do corpo, né? E ela acha que enfiando a cabeça no buraco está protegida. E tem muitas pessoas, e lamentavelmente muito crente, que agem dessa maneira, né? Ele sabia que não adiantava fazer de conta que o problema não existia. Ele sabia que não valia a pena e nem poderia subestimar o poder de fogo do adversário, a gravidade da guerra que ele estava metido, fugindo, né? E um diagnóstico falso sempre vai produzir uma cura falsa. E nós não podemos nos iludir, fugir da briga, fugir da luta, né? Uma análise falsa de uma situação que a gente esteja vivendo vai produzir, quem sabe, uma paz falsa. E Davi conhecia esse que era o pior problema da sua vida, gente. As pessoas chegaram a dizer que nem Deus poderia socorrê-lo dessa vez, como ele diz aqui no versículo 2. Todos estavam apostando na sua derrota, no seu fim, na sua morte. Parecia ser uma situação incontornável, irremediável. E eu quero que você saiba que nós também estamos cercados de inimigos. Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O diabo, o vosso adversário, disse Pedro, anda ao vosso derredor, é pertinho, rugindo como se fosse um leão buscando a quem possa destruir, não é isso? Nossa luta não é apenas contra pessoas, mas contra entidades malignas, espirituais da maldade, pessoas que são usadas, pessoas boas, mas que por causa de ciúme, de inveja, de qualquer outra situação criada pela vida, acabam dando abertura para demônios. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês podem se espantar, mas a maioria dos assassinatos, a maioria das prostitutas, a maioria dos gays, na verdade são pessoas normais. O que anormaliza a situação são demônios que estão nessas pessoas. São demônios que estão nessas pessoas, né? Então não podemos ignorar os desígnios desses inimigos terríveis e aprender que de repente eu estou contra ele, ele contra mim, mas na verdade é alguém que está ou nele, ou em mim, ou em nós dois, que está nos fazendo nós nos matarmos. E a gente precisa ter consciência desses fatos. Eu não sei porque eu me lembrei, acho que é porque essa semana eu fui visitar uma família daqui da igreja, e no papo entrou esse papo aqui. Eu me lembro que a Marilza me levou uma vez aqui no portão, na casa de uma irmã de uma outra igreja, cujo filho, um rapazinho, da noite para o dia, virou a mãozinha, virou uma florzinha. E nunca foi disso. Aí lá fui eu. E por que eu lembrei? Porque quando eu cheguei na casa, estava ele sozinho na cozinha, fritando mortadela. O fato é, eu lembro por causa disso, né? E eu percebi já de cara que o assunto era sério ali, né? Então eu pedi que as duas fossem para a sala e me deixassem sozinho com o guri na cozinha, que não era pequena, era uma cozinha bastante grande, essas casas antigas, né? E eu comecei a rodear ele e tal, papo, como eu costumava dizer, papo para vender navio, né? Assim e tal, não sei o que. Fui me aproximando dele. Poxa, cara, esse negócio aí está cheirando gostoso, hein? O que você está fazendo? Fritando mortadela. Eu gosto disso aí, não frita um pedacinho para mim também e tal. E fui me chegando, eu precisava chegar perto, porque eu tinha que botar a mão nele, né? Resultado, quando botei a mão nele, foi um griteiro, um sarceiro do cão, né? Repreendi, mandei embora e o guri voltou ao normal. Voltou a ser o mesmo de sempre. Deixou aquela florzice toda ali, imediatamente. E aí, conversando aqui, eu fui descobrir por quê. Meninos, né, gurizada nova, de noite, por aí, viram um despacho pesado numa encruzilhada, com tudo que tinha direito, inclusive despacho de rico, que não era cachaça, era champanhe,
né? Oferenda lá para as entidades, né? E ele, para dar uma de machão para os amigos, simplesmente pegou a champanhe que era para Pombagira e tomou. Imediatamente aquele espírito de prostituição, que gosta de ser chamado de Pombagira, mas é demônio mesmo, vencido e derrotado por Jesus, né? Entrou nele e transformou ele num gay assim, tum, num instante, né? Então tem essas coisas que a gente tem que... Eu conto essas experiências para vocês ficarem espertos, né? Porque tem muita coisa aí que parece, mas não é. Tem muito inimigo que parece, mas não é. Inimigo é quem está nele, não ele, não ela. Estão sendo usados e estão precisando da misericórdia de Deus e do nosso testemunho, da nossa oração e da unção do Espírito em nossas vidas para libertá-los. Quantos? Estou contando isso aqui e você está lembrando de coisas aí, né? Então, gente, em segundo lugar, esse sono tranquilo e em paz de Davi decorre exclusivamente de quem é Deus para ele. Olha para mim, quem é Deus para você? Essa é uma pergunta complicada para responder, né, mocinha? Essa é uma pergunta complicada até para mim responder. Quem é Deus para mim? Você me faz a pergunta de chofre assim, dizer, ele é tudo. Mas quem é Deus para mim, neste momento, nessa situação, naquela situação? Quem é Deus para mim quando eu levanto? Quem é Deus para mim quando eu deito? São essas coisas, essas avaliações que nós precisamos fazer na nossa vida, para termos uma vida dentro do padrão bíblico. Ou seja, uma vida de paz, uma vida de harmonia, né? Então, em segundo lugar, o sono de Davi era assim, porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Ó, versículo 3. Tu, Senhor, és o meu escudo. Olha a confiança dele na aprovação, né? Tu és a minha coroa. Aqui no caso ele diz a minha glória. Isso também é muito forte. Porque o filho tinha tomado a coroa dele, mas ele sabia que a coroa dele não era aquela de ouro. A coroa dele é aquela que nós temos, é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Amém? E o que exalta a minha cabeça, ou seja, o que me protege, o que me guarda, a razão da minha vitória, é isso que ele queria dizer. 3 afirmações acerca de quem é Deus para ele. Só nesse versículo, outra baita mensagem que é só desenvolver os temas aqui, não é? Primeiro, Deus é o seu escudo. Com isso simplesmente ele quer dizer que quem me protege não é figa, não é elefantinho vermelho, não é coisinha pendurada no pescoço, não é ferradura pendurada na porta, não é o poder do pensamento positivo, não é a medalhinha pendurada no pescoço, né? Deus é o meu escudo, Deus é a minha proteção. Davi tinha um grande exército, ele era um guerreiro vitorioso, ele tinha armas em abundância, ele tinha também aquilo que a gente diz assim, que nós vamos ver, esse ano não vamos ver, né, 7 de setembro, um aparato militar espetacular, né? Porém, como ele mesmo escreve, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A sua confiança não estava nesse aparelhamento humano, seja lá o que você entenda por aparelhamento humano, mas no Deus onipotente, o Deus que detém todo o poder. A segurança, a confiança, a proteção dele estava em Deus. Segundo, ele diz que Deus é a sua glória. O rei tinha perdido a coroa, mas Deus era a sua coroa. Davi tinha alcançado aquilo que a gente chama do apogeu da fama, era o sujeito mais conhecido, mais reverenciado no universo de então, no mundo de então, né? Era o rei mais famoso da época, era um homem de guerra, um vencedor de
todas as batalhas, que foi o que causou o ciúme do rei Saul lá atrás, não é isso? Tinha riqueza, tinha glória, mas a sua glória não estava nas suas riquezas, nem nas suas conquistas, nem em suas proezas, nem nos seus abundantes tesouros. Não estava nisso. Sua glória, ele diz aqui, era o Senhor. Quem somos nós sem Deus, gente? O que seria de mim se não fosse Deus? Começa que eu não estava aqui. Já tinha morrido há muito tempo e de um jeito que não ia gostar, né? Sua glória era o Senhor, sua coroa mais reluzente era o Senhor, sua riqueza mais excelente era o Senhor. E em terceiro, Deus é quem exalta a sua cabeça, ou seja, Deus é a razão da sua vitória. Esse Deus de aliança, com quem nós fazemos propósitos pequenos aqui na igreja, é o Deus que nos dá vitória. A exaltação que Davi deseja sempre foi uma só, a que vem de Deus. Quando menino ainda, ele enfrentou Golias, ele dizia: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E isto é uma coisa que nós temos que aprender a fazer diariamente. Tudo que fizermos, bota Jesus na frente. Faça as coisas em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, nós sempre seremos vitoriosos. Mas temos que crer, e não só crer como um mantra, como uma crendice, como muitos acreditam aí, que se pendurar isso no pescoço, se botar aquilo na mesinha do lado da cama lá, ou se pendurar na parede, traz proteção. Não, não é por aí. O nosso Deus a gente não pendura, nós é que vivemos pendurados nele, não é? Nós não sustentamos o nosso Deus no pescoço, ou num nicho dentro de casa. É Ele que nos sustenta, não apenas pela vida fora, mas por toda a eternidade. Temos que ter essas consciências, gente, né? E para a gente encerrar, para não atrasar a escola bíblica, é bom do culto de manhã por causa disso, né? A mente está limpa, né? Ainda mais num dia bonito como esse, né? Dá vontade de ficar falando aqui até depois do almoço. Mas em terceiro lugar, esse sono tranquilo de Davi, do versículo 3, decorre da sua luta com Deus, não é contra Deus, porque muitos de nós lutamos contra Deus, em oração. Nossas 21 semanas de Daniel esse ano ia ser esse lutando com Deus. Eu me lembro que eu mandei o Fabrício fazer a arte bonitinha, 2 ideias, ele faz a arte. Quando eu vejo a arte pronta, bonitinha e tudo mais, já mandando para fazer o banner e tudo mais, ainda bem que eu vi. Ele me escreve lá, bem grandão, lutando contra Deus. Eu liguei para ele: você está doido, cara? Quer lutar contra Deus? Eu luto sozinho, mas eu quero lutar com Deus. Muda esse troço, né? Então muita gente se engana nesse negócio. Nós temos que lutar com Deus. Jacó foi vitorioso porque lutou com Deus. E lutou até conseguir. Esse é o outro grande segredo. As pessoas oram até um certo ponto. Oram até um certo ponto. O pastor Almir, na reunião que eu fiz com os pastores da minha região aqui, 25 pastores, estava falando de personagens bíblicos, né? A respeito desse assunto. Me fugiu aqui agora o assunto. Estava demorando, né? Essa máscara bendita aí me causou um dano lascado. Eu já retomo o que o Almir estava falando aqui, né? Mas lutar com Deus em oração é uma coisa espetacular. Ele estava falando de um pastor chamado George Miller, que por 50 anos trabalhou com orfanatos. E houveram momentos na vida daquele orfanato que não tinha nada para botar na mesa para as crianças. E ele botar as crianças com os pratinhos em frente assim, tudo da criançada, aquelas mesas enormes, né? E dizer para as crianças: vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. E quando terminava de orar,
lá no portão do sítio, da fazenda, seja lá o que for, onde tinha esses orfanatos enormes, chegava uma carroça lotada de frutas, de verdura, de carne e tudo mais para abastecer. Ou apareciam empresários daquela época, 200 anos atrás, né? Simplesmente chegavam naquele lugar, naquele orfanato, o pastor Jorge, Deus tocou no meu coração, o que vocês estão precisando aqui? E ele dizia, tudo. E o sujeito botava uma fortuna de tudo para aquelas crianças. Lutava com Deus em oração, não corria atrás do deputado, não corria atrás do governador, não corria atrás do Bolsa Família, não corria atrás de nada, ele corria atrás de Deus. E Deus provia toda e qualquer necessidade, né? Então ele diz assim, versos 4 a 7, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono rapidamente. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de problema. Não tenho medo de desafio. Não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de bicho-papão. Então ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois o Senhor é quem derrota os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios, dos descrentes. Então ele fecha dizendo, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A maior batalha de Davi, gente, ela se desenrolava no lugar que menos podia se esperar, perseguido pelo seu próprio exército, pelo seu filho, por inimigos que na sua caminhada, estou me lembrando aqui agora, gente que era de dentro do palácio, cuspia nele, chamava ele de vagabundo, o amaldiçoava, era assim. Mas a maior batalha de Davi não eram essas aí externas, a maior batalha que Davi travava era dentro da caverna que ele estava dormindo, ou da tenda improvisada que ele estava vivendo por uns dias, era a sua luta com Deus. Ponha isso no seu espírito, meu irmão, minha irmã, o desejo de Deus é te dar a vitória. O prazer de Deus é ver em você um Jacó, fazendo propósitos. Senhor, estou com uma mão na frente, outra atrás, sem destino, sem lenço, nem documento, mas eu não vou te largar, porque Deus tinha se manifestado numa epifania, né, na forma de um anjo, se agarrou a esse anjo e disse, vou fazer um propósito contigo, de tudo quanto o Senhor me der na minha vida, eu não tenho nada, estou fugindo de morrer, estou indo para uma terra que não conheço, mas eu faço um propósito contigo, de tudo quanto tu me deres, eu te consagrarei a 10ª parte. E para a madrugada fora, agarrado no anjo, ele dizia, não vou te largar enquanto tu não disseres, ok, está certo, está combinado, está feita a aliança. Ao ponto de ter que tocar sua ilharga e deixar ele meio manco, porque senão ele não largava mesmo, né? Deixa-me ir porque o dia amanhã está chegando, né? E se cumpre outro versículo de Davi aqui no Salmo 30, né? O choro, a luta foi uma noite, mas a alegria, a resposta veio pela manhã. Então nunca vai ser diferente na minha vida e na tua vida. Nós sempre vamos enfrentar noite de luta, de treva, de choro, de ranger de dentes. Mas a alegria sempre virá pela manhã se lutarmos com Deus em oração. Davi, esse é o segredo de Davi. Olha que Davi era mais errático do que nós todos juntos. A ficha dele, vamos falar baixo para ninguém ouvir, era suja, gente. Adultério, assassinato, né? E nem vou falar mais, porque senão vocês vão ficar chateados com Davi demais, né? Mas está na Bíblia o que eu vou fazer. Mas, no entanto, torno a repetir, era um homem segundo o coração de Deus. Você quer se tornar uma mulher? Você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus também?
Lute com Deus em oração. Ele vai ter prazer em te dar a vitória, em te dar a resposta. Medite num texto que eu chamo de jurisprudência de Deus, que foi uma mensagem que eu preguei aqui há muitos anos atrás, 43:26 de Isaías. Medite nesta palavra, nessa liberdade, nessa licença que Deus te dá de cobrá-lo, mas cobrá-lo segundo o padrão dele, né? Cobrá-lo segundo o padrão dele, né? Então, gente, a maior batalha de Davi estava dentro da sua tenda, estava dentro da sua caverna, era a sua luta com Deus, por uma razão muito simples, gente. Desculpe a licença que eu vou ter aqui de dizer, Deus sempre gostou de uma boa briga, principalmente com um filho e uma filha sua, nesse sentido. Oh pai, dá pai. Lembra quando você era criança? O que você apurrinhava teu pai e tua mãe quando você queria alguma coisinha? Você ficava ali, ah mãe, dá mãe, não, já te falei que não. 5 minutos depois, mãe, dá aquele pirulito, já te disse que não. Lá pela 10ª vez ela dava. E essa luta que Deus gosta de ter comigo, de eu pedir alguma coisa e não desistir no meio do caminho, eu ir até o fim. Aconteça o que acontecer. Agora eu lembrei do Jorge Miller, o que eu queria dizer. Ele orou 50 anos pela salvação de um amigo muito querido. 50 anos não são 50 dias. Ele orou 50 anos, ele lutou com Deus em oração pelo amigo. Sabe quando é que o amigo foi se converter? Ele se converteu no enterro dele, no ofício fúnebre do pastor George Miller. Foi que o amigo se converteu e aceitou Jesus. Deus respondeu? Respondeu. Deus demorou? Não, não demorou. Esses dias nós oramos muito aqui por um pastor, amigo nosso, e pelo menino, marido da Letícia, filha do pastor Romero, que foi nosso auxiliar aqui há muitos anos atrás, não é isso? E os dois morreram. Ah, Deus não respondeu. Respondeu. Deus disse não. Está entendendo o que eu quero dizer? A resposta não é como eu quero, porque eu não sei de nada. A resposta é como Ele quer, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Se Ele tivesse respondido algumas orações que eu fiz, eu estava lascado, eu não estava aqui hoje. Na sua vida também não é diferente, né? Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Moisés lutou com Deus e disse, puxa, Deus tinha um monte de razão. Tirou aquele povo do Egito com sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Fez aquele povo paupérrimo sair de lá rico. Os egípcios entupiram eles de ouro e de prata. E na primeira oportunidade que eles tiveram dias depois, foi mandar o Arão derreter tudo aquilo para fazer um bezerro de ouro, para adorar esse bezerro e fazer um bacanal em torno desse bezerro. Deus estava coberto de razão. Vou acabar com essa raça, vou fazer picadinho, churrasquinho deles. No entanto, Moisés disse, Senhor, pensa bem, o que as nações vão pensar de ti? Tu tiraste esse povo daquela forma espetacular e depois eles pisam na bola, o Senhor acaba com todo mundo. O que vão dizer de ti? Né? Poupa esse povo. Senão é o seguinte também, hein? Se o Senhor vai matar todos eles, mata eu junto. Risca o meu nome do teu livro. Ô louco! Mas ele lutou com Deus ao extremo. E Deus então mudou o seu pensamento. E poupou aquele povo, né? Deus ouviu o clamor de Moisés e a nação foi poupada. O Jó também lutou com Deus e perguntou. Se você pegar no livro de Jó, você vai ver 16 vezes ele pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. E enquanto Jó orava, no entanto, pelos seus amigos, Deus restaurou-lhe a sorte. Não foi no tempo do porquê, foi quando ele orava pelos amigos, mesmo estando naquela situação. Era uma luta,
né? Abacuque lutou com o Senhor, e Deus abriu os seus olhos para que ele entendesse por que aparentemente o justo, por que em Brasília tem tanta fartura, quando na verdade falta tudo lá, né? Falta vergonha, falta saúde, falta equilíbrio, falta sono, falta paz, falta sossego, falta vergonha na cara, né? Davi lutou com Deus e o Senhor lhe deu paz para dormir, mesmo na turbulência da guerra, da perseguição, gente. Deus não gosta, isso a gente vê, Deus não gosta de monotonia, né? Deus não gosta de vãs repetições na nossa oração. Reza para Deus não vale um centavo furado. O que esse papagaio está aí me incomodando, só repetindo a mesma coisa? A oração para Deus é aquela que vem do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O falar com Deus é abrir o seu coração. É ser, quando eu digo criativo, a própria natureza da vida torna nossas orações criativas. Ontem eu orei por uma coisa, hoje eu não preciso ficar repetindo de ontem. Hoje eu oro por outra coisa. Amanhã eu vou orar por outra coisa, de outra forma. Entende? É isso que eu quero dizer sobre repetições em oração. Seja criativo. Não canse Deus com blá, 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 né? O sono de Davi era tranquilo, porque ele se fortalecia através de uma vida de oração intensa. E quem ora 3 vezes por dia, ele orava. E se você pensa que Davi era aquele falso santo que dobra o joelho e fica 3 horas de joelho orando, repetindo coisas sem sentido, muitas vezes, porque depois se perde, nem sabe o que falou, o que não falou. Não, ele fazia aquilo que Paulo ensina, o que eu e você devemos fazer, orar sem cessar. Sim, pastor, agora que lascou. Não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, só vou orar. Não, não é isso que Paulo quer dizer. Orar sem cessar é reconhecer Deus nas pequenas e nas grandes coisas 24 horas por dia. É sentar à mesa a orar, é levantar e orar, é deitar e orar, é ir para o trabalho e orar, é antes de uma prova, de uma situação, de entrar num escritório, de entrar numa consulta no médico ou no advogado, fazer uma pequena oração. Isso é orar sem cessar, é estar ligado, é estar ligado 24 horas por dia em Deus. Não estou falando de fanatismo, longe disso, né? A tranquilidade do sono de Davi é decorrente do seu entendimento de que Deus é absolutamente poderoso, soberano, e somente dele é que pode vir a salvação. Ontem, eu tenho um vizinho, o condomíniozinho que eu moro tem só 8 casas. O vizinho do lado, eita lasqueira, né? Tem um bando de jovens ali, tem piscina, não sei o quê. Às vezes o negócio vai longe, né? Às vezes a coisa vai longe ali, e a gente, principalmente na condição de evangélico e tal, a gente não quer encrenca, esse tipo de coisa, às vezes tem que engolir em seco certas coisas, né? Mas ontem eu tomei uma decisão, hoje o bicho vai pegar. Por quê? Porque não bastasse já botarem música, gritaria e não sei o que, coisa e tal, não sei o que. Ontem de tarde eu vi ensaiando uma bateria do lado da piscina. E eu disse, a última vez essa festa aí em fevereiro terminou às 6 da manhã. Já pensou ter que aguentar a bateria até às 6 da manhã? Hoje não tem jeito. Liguei para o nosso vereador, o doutor Volmir Aguiar, disse, Volmir, o que eu faço? Ele disse, pastor, não faça nada, só me dá o endereço, e se a coisa acontecer, o senhor só me dá um toque que eu mando os homens aí. Então está combinado, mas antes eu disse, Senhor, me poupa dessa. Por não ver que aquele bando de moleque, tudo rapaziada, assim, moças e tudo mais, quando eu vim trazer a Marilza para o discipulado dela, quando eu voltei, toda aquela caterva estava saindo, foram para um outro lugar e eu dormi em paz. Sabe, parece besteira o que eu estou dizendo, né? Mas se você não puder acreditar nas pequenas coisas, você também jamais vai ter as grandes coisas. Se você não puder acreditar que Deus é Deus das pequenas coisas, dos vales, você jamais vai poder acreditar que Deus é Deus das montanhas. Põe a Deus em tudo na sua vida.
Não tem nada de errado nisso, né? Vamos encerrar. Nós também podemos ter o sono de Davi, se tivermos o entendimento que ele teve e se confiarmos, por exemplo, numa palavra de Paulo, que sintetiza tudo isso. Sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus? Então muitas vezes você não entende, mas aquilo está contribuindo de alguma maneira para o teu bem. Amém? Às vezes eu vejo a receita do Rodrigo Hilbert na televisão e disse, esse troço não vai dar certo, eu não ia gostar desse negócio. Alguns temperinhos, alguns negócios que não é do meu feitio, né? Mas depois que eu vejo o prato pronto, escorre uma baba aqui. Se coloque em pé, Deus está preparando o melhor para você. O problema é que às vezes a receita não é como a gente quer. A receita dele é infalível. Amém? Vamos orar por cada um de vocês, pelo seu sono da noite, que Deus mexa com o teu emocional, sare as tuas lembranças. Não deixe você, como dizia minha mãe, encasquetar com os problemas do dia que te impeçam de dormir sossegado de noite. Vamos orar por você que está na corrente de oração dos 7 domingos. Isso é lutar com Deus, né? Podíamos até chamar essa corrente de lutando com Deus, né? Se desafie e desafie Deus, como Jacó fez. Coloque diante dele um sonho, uma necessidade, uma pessoa, uma situação, e veja o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Só que ele diz, quem pede, recebe. É a mesma coisa que dizer, quem não pede, não recebe. Simples, assim. Começa hoje um propósito com Deus de 7 domingos, uma aliança com Deus, um sonho. Você que é jovem, põe na presença de Deus. Aquela formatura em engenharia, em medicina, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando, isso não é para o meu bico. Eu cansei de usar isso na minha vida, que não era para o meu bico. Minha casa, meu sítio, casa na praia, o carro, a igreja, isso, aquilo. Eu dizia, não é para o meu bico, e Deus quebrava o meu bico. É sim porque eu quero, e é sim porque Deus quer na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos que nós temos através da carreira, da vida, principalmente a vida de Davi contigo em oração, em desafios. Obrigado por tudo que nós aprendemos com ele, com as suas experiências, algumas muito amargas, outras muito difíceis, outras de puro arrependimento, e a grande maioria de pura adoração e glorificação ao teu nome. Obrigado por tudo que aprendemos nessa manhã com o Salmo 3, que fala do sono, que pode ser o dia tranquilo, pode ser a felicidade, do homem e da mulher que confia em ti, que mantém contigo um relacionamento estreito através da oração nos muitos desafios, porque vida de oração é uma vida constante de desafio. Meu Deus, eu te peço que através do teu Espírito o Senhor venha nos dar um entendimento mais profundo de tudo que nós ouvimos nessa manhã a respeito do Salmo 3 e da experiência difícil que Davi viveu. Que seja pedagógico na nossa vida. Agora eu quero te pedir, Pai, abençoa quem começa hoje, quem continua, quem porventura esteja terminando esse desafio, lutando contigo em oração. Não que essa corrente de oração vá mudar a ti, mas vai mudar a nós em relação a ti. Por isso eu quero pedir que o Senhor abençoe esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher, esse marido, esse pai, esse chefe de família, essa esposa, essa mãe, essa dona de casa, nossos irmãos de mais idade, nossas crianças. Pai, cada um tem uma necessidade, estamos colocando tudo diante de Ti, na certeza que o Senhor é suficiente para nos abençoar. Cura o doente, liberta o oprimido,
Destrói essa insônia e traz noites de rápida conciliação do sono e em paz, porque o Senhor vela por nosso sono. Muda as noites dessa moça, muda as noites dessa senhora, muda as noites deste homem, deste moço, muda as noites do meu irmão de mais idade, muda as nossas noites para noites de sono profundo, de uma plena recuperação física e até mental, Senhor. Guarda as nossas vidas, protege, livra de toda essa coisa horrorosa que está acontecendo no mundo e destrói, Senhor, isso logo, Pai. De alguma forma, interfere nisso tudo, como tens interferido na nossa vida particular, interfere no mundo, Senhor, interfere no Brasil, interfere no Paraná, interfere em Curitiba, para que nós possamos voltar àqueles bons tempos que nós nunca valorizamos e reclamávamos, e hoje vemos que éramos felizes e não sabíamos. Abençoa, Senhor, cada família aqui presente, cada lar aqui representado. Abençoa, Senhor, aquelas vidas que estão distantes daqui, mas que estão representadas nas urnas de oração, estão representadas no projeto de vida e nos 6 dias de clamor aqui no altar. São sonhos, são projetos, meu Deus, realiza cada um deles. Abençoa a vida de trabalho de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Abre portas para quem precisa de um emprego, assim como nós temos visto os testemunhos que eu tenho ali na minha Bíblia, Jesus. Faça acontecer na vida daqueles que estão aqui nessa manhã e que estão sem emprego, que recebam da tua parte o melhor emprego das suas vidas até aqui, na contramão da situação que o país está vivendo. Abençoa, Senhor, com trabalho. Abençoa a dispensa de cada um, o salário de cada um, os negócios de cada um, os empreendimentos de cada um, os investimentos de cada um, sejam multiplicados pelo teu poder, pois a todos abençoamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, e todos digam amém.